Então, bom dia, bem-vindos, né? Mais uma aula. Infelizmente, a turma está pequenininha, mas a partir do momento que as pessoas forem entrando, certo? Daí a gente vai começando, certo? Deixa eu só fazer a evidência aqui, que eu acabei esquecendo. Só pegar aqui o material. Eu abri um documento e, infelizmente, não foi, mas agora vai. Então, a gente vai estudar hoje regionalização, tá certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente sai de uma parte, né? Mais técnica, onde a gente vê a gestão territorial, onde a gente vê planejamento, onde a gente estuda uma estratégia, né? De entendimento para o espaço urbano, especificadamente, mas também para áreas rurais, a exemplo das áreas indígenas, as áreas quilombolas. Então, esse fundamento, esse assunto de organização do território, né, nos dá subsídio para que a gente entenda o que vem a ser o processo de regionalização, certo? A gente sabe, a gente vai recapitular, né? Eu sei que vocês sabem, mas aí a gente vai recapitular esse assunto de regionalização, como que está dividido geograficamente as nossas regiões geográficas do Brasil, né? A sua importância, a sua característica física, social, cultural, econômica. Então, tudo isso faz parte do processo de regionalização. A gente vai ver desde quando foi, né, dividida essa questão dos anos 70 até chegar ao nosso recorte, ao nosso cenário atual, que as nossas 5 regiões, né, geográficas, dentro com suas certo? Com as micro-regiões, dentro dessas regiões geográficas, ok? Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem abrir o microfone, certo? Pode falar no chat, fiquem à vontade como vocês quiserem interagir. Oi, alguém falou? Aceita Arthur aí, que ele tá pedindo. Arthur, acabei de aceitar. Tá bom. Certo? Obrigado. Acabei de aceitar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de regionalização, né, a gente sabe que o Brasil hoje sempre foi, né, esse país de grandes fronteiras, de dimensões continentais, um país muito rico com relação à sua cultura, à sua economia, seus bens naturais, né? E tudo isso faz com que contribua, né, para tornar esse cenário, né, de entender esses territórios, né, esse espaço geográfico dentro de um território, dentro de uma área específica, o que vem a ser a região. A região é quando ela é dividida, né, para melhor estudo, né, para melhor estudo. Então, a gente divide a região Nordeste, dentro da região Nordeste vai ter os estados, dentro dos estados os municípios, né? Consequentemente, essas micro-regiões, mesorregiões, tudo para melhor detalhamento e melhor entendimento, né, do leitor, do estudioso, e assim sucessivamente. Então, por esse motivo, muitas vezes o país ele é dividido em regiões, né? Regiões geoeconômicas, né? A gente vai ver que o Brasil ele vai ser dividido também por regiões geoeconômicas, né? Levando em evidência justamente a sua economia, a sua cultura e assim sucessivamente. Então, o objetivo da divisão regional é justamente buscar semelhanças entre as áreas para subsidiar pesquisas e direcionar investimentos. Veja como isso é importante. Quando vocês estiverem na universidade, certo? Vocês vão estudar vão buscar uma área de pesquisa, seja lá em que curso vocês estiverem. E quando vocês estiverem estudando esse objeto de estudo de vocês vão fazer uma análise, né? Vocês vão afunilar essa pesquisa. Então, vocês vão ver esse conceito, né, a nível mundial, a nível territorial, até vocês chegarem àquele objeto. Então, veja a importância da regionalização nesse sentido. E através do momento que a gente busca
né, fragmentar, a gente consegue subsidiar justamente pesquisas e trazer investimentos para aquela região. Então, o processo de regionalização, seja ele no Brasil, seja ele em qualquer território, seja em países emergentes, como é o nosso caso, seja em países periféricos, seja em países centrais, que são os países mais desenvolvidos, a divisão regional ela é de fundamental importância para que a gente consiga compreender esses elementos sociais, culturais, naturais, econômicos, certo? E assim trazer o quê? Investimento, né? Tecnologia, trazer compreensão para aquela área de estudo. Para subdividir um país em regiões, é preciso estabelecer critérios de regionalização, que podem ser sociais, econômicos, históricos, culturais, entre outros, né? Um exemplo, hoje a região do Brejo, né, considerada como uma região turística, né? Isso foram através de pesquisas, através de investimentos, né? A gente pega a região, né, Bananeiras, fez parte do ciclo dos engenhos, junto com areia, serraria, Borborema, enfim, teve elementos, né? Teve elementos que tornou essa região, né, subsidiada. Né? Teve elementos que fez com que essa região fosse dividida justamente com essa característica. Entra o Caminho do Frio, entra o ciclo dos engenhos, né? Enfim, o Festival de Inverno, né, de Campina Grande, e torna uma região caracterizada por determinada coisa, né? Seja físico, seja econômico, cultural, histórico, e assim sucessivamente. Pode-se afirmar que a diversidade cultural está baseada no processo histórico do país, certo? E também nas particularidades da história em âmbitos regionais. Isso é avaliado a história de cada região, certo? Cada região geográfica ela vem se diferenciar de uma outra região geográfica. E assim essa região formar o espaço geográfico, certo? E quem mapeia, quem tem nessa essa missão, né, de dividir, de estudar, né, essas regiões geográficas, é justamente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele não é só responsável pela contagem da população, mas ele é responsável justamente por entender essa dinâmica, né? Essa dinâmica regional, que tudo que vem acontecer no espaço geográfico brasileiro, a exemplo da sua cultura, economia, desenvolvimento social, enfim, todas essas questões estão atreladas ao entendimento, certo? Dessa região através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Ótimo, Arthur, que bom. Seja bem-vindo. Então, o que é que acontece, né? Esse feedback que esse texto de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, nos dá, e um grande clássico, Guimarães Rosa, né? Você estudar o Nordeste e não ler Guimarães Rosa é um crime, né? Então, esse trecho de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, vem nos trazer justamente essa imagem de regionalização, né? Eu acho que os primeiros estudiosos, antes, né, dos próprios geógrafos, que vêm tratar o conceito de região, eu acho que esses grandes escritores, né, a exemplo de principalmente Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, que trata justamente o estudo daquela região. Então, quando ele fala das particularidades na sua literatura daquela região, ele foi um grande estudioso, né, do processo de regionalização no país. Então, vamos lá, acompanhem no livro de vocês, por gentileza, o que nos diz O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, para a gente fazer uma introdução, né, desse processo de regionalização. Os federalistas tinham tomado a cidade havia quase uma semana. Mas Licurgo Cambará, o intendente-chefe político republicano do município, encastelara-se em sua casa com toda a família e um grupo de correligionários, e de lá ainda oferecia resistência. Enquanto o sobrado não capitulasse, os revolucionários não poderiam considerar-se senhores de Santa Fé, pois os atiradores da água furtada praticamente dominavam a praça e as ruas em derredor. Vejam como ele fala, né, em questão de pertencimento, de dominação,
né? Então, ele dominava, né? Esses atiradores, eles dominavam uma praça e os arredores. Enquanto isso, a família estava o quê? Acurralada com os seus correligionários em casa. Então, ele fala de uma dominação, né? Então, ele fala em uma pequena parcela, né, de um espaço geográfico que está dominado. Então, é justamente isso. A região, o espaço, a dominação, né, se dá em cima de algum elemento, de alguma particularidade. Então, é bom a gente interpretar esses textos porque eles nos trazem justamente essa mensagem. E esses dois textos nos trazem essa mensagem justamente de o que vem a ser a região, né? O que vem a ser a região. O que vem a dizer Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, né? Um grande clássico da literatura, né? Onde vários autores da sociologia nos traz, né? Gilberto Freire, quem mais? Gilberto Freire traz essa questão de regionalização, Sérgio Buarque de Holanda, né? E tantos outros da literatura sociológica. Então vamos lá. O senhor tolere, isto é, o sertão, uns querem que não seja, que situado o sertão é por uns campos gerais, afora adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais de Urucaia. Toleima para os de Carintó e do Curvelo. Então, o aqui não é dito sertão? Há quem tem maior. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um poder torrar as 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. O Urucaia vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de uma mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens, está lá. Ah, os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um que quer aprovar, o Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Olha que coisa linda. Então, olha como ele caracteriza o sertão. Como ele caracteriza uma região geográfica através de elementos, né? Através de elementos, através de características, né, até sociológicas, né, quando ele faz menção justamente a esses fechos, a esses moradores que moram naquela região, né, ao sacrifício, quando ele faz relevância, quando ele faz que, né, o morador é o criminoso que viveu seu Cristo Jesus, ele está falando da seca, né? Ele está falando de como é difícil viver naquela região em um tempo sombrio, em um tempo de seca. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que tem matas, ele fala na esperança, né, na perspectiva das madeiras virgens, das matas virgens, né, dos córregos. Então, ele faz toda essa evidência. Então, ele diz que o sertão está dentro da gente, né? O sertão está em toda parte. Muito lindo esse trecho de Guimarães Rosa, né? Então, esses trechos pessoal, que faz evidência à literatura, né, vem caracterizar e designificar, né, o que a gente entende por região, o que a gente vem entender por território, certo? Então, isso aqui depois vocês resolvem, certo? Como atividadezinha de casa, vocês resolvam esse start aí, que dá o feedback para a nossa compreensão, tá bom? E daí a gente começa na luta, né? Para a gente entender esse processo de regionalização. A gente sabe que a região, ela é uma categoria da geografia, certo? Assim como território, como lugar, certo? Como espaço, né? São todos os elementos que são categóricos dentro da geografia. Para a gente estudar determinado clima, para a gente estudar determinado relevo, para a gente estudar determinada cultura, para a gente estudar qualquer conflito social, a gente precisa estar inserido, né, em um território,
em uma região que todo esse aparato deu lugar ao espaço geográfico, né? Para Milton Santos, que foi um dos geógrafos mais assim recentes da geografia, que estudou com grande particularidade essa questão, tudo se resume ao espaço geográfico. Mas a região, ela vai ser justamente esse complexo que envolve esses fatores vividos, vivenciados, né? A questão histórica, as questões sociais, culturais e naturais de um território, né? Se a paisagem, como categoria da geografia também, né? Só mencionando também a paisagem, é tudo aquilo que a gente consegue ver, né? Seja uma paisagem árida, seja um cenário, uma paisagem de um espaço urbano, de um espaço agrário, certo? É tudo aquilo que está ao nosso olho nu, né? Então, aquilo que a gente passeia, que a gente faz uma viagem, quando a gente está de carro, quando a gente tá, que a gente vê o nosso olho nu, tudo aquilo é a paisagem, certo? Uma paisagem geográfica. Já a região, certo? Esses elementos sociais e culturais e naturais que vão estar envolvidos dentro de um território, ou seja, é como se a região fosse uma parcela menor, certo? É uma parcela menor. E não há como compreender também a região sem pensar em questões políticas e administrativas, certo? Porque essas questões políticas e administrativas é o que vem fazer a divisão geográfica, certo? Quando a gente vê um mapa, né, a gente vê direitinho essas questões políticas administrativas, certo? A gente aqui no nosso livro, a gente tem uns mapazinhos e mostra justamente essa divisão. Se a gente pegar um exemplo, né, a gente pega o mapa daqui de Bananeiras, daqui do Brejo, né? As pessoas costumam dizer Solânia está dentro do Brejo. Se a gente for olhar dentro do mapa, dentro dessa divisão política administrativa e dentro dessa divisão regional, Solânia ela é Curimataú, certo? Então, a gente tem que levar em consideração, certo? Os elementos que caracterizam uma região, né? Então, nem sempre, né, vai ter outros elementos. Um exemplo, por que Solânia está dentro do Caminhos do Frio? Né? Se ela não é Brejo, categoricamente dentro do IBGE. Mas leva-se em consideração os elementos culturais e históricos. Isso que faz ela entrar dentro do Caminhos do Frio, certo? E por que Borborema é Brejo e não entra dentro do Caminhos do Frio? Porque, categoricamente, Borborema não teve uma política pública, não teve um investimento de olhar para os elementos sociais, culturais, históricos, naturais daquela região, né? Precisa-se alguém que tenha essa visão, que olhe, que dê valor agregado àquela região, certo? Então, essa questão de regionalização, ela divide, né, administrativamente, politicamente, mas ela tem que ser levada em consideração esses elementos sociais, culturais, econômicos, certo? E naturais. Isso é de grande importância, de grande valia para a gente entender. Então, isso foi só um exemplo para que a gente entenda que nem necessariamente ela está dentro de um território, mas ela vai ter aquelas características, certo? Isso vai variar muito de região geográfica para região geográfica. Outra questão importante. Atualmente, as regiões podem ser entendidas como áreas delimitadas de acordo com as características que mantêm em comum e que as diferenciam das demais, resultantes de fatores históricos, tudo isso que a gente já viu. O que diferencia hoje a região do Brejo de outras regiões geográficas? A expansão do turismo, né? Elementos como Caminhos dos Engenhos, Caminhos do Frio, Festival de Inverno, tudo isso vem diferenciar. Então, um fator vai diferenciar aquela região de uma outra região. Esses fatores sociais, culturais, econômicos, né? Históricos e políticos, certo? Principalmente cidades históricas. Geralmente, onde a gente tem uma cidade histórica, ela tem um valor agregado muito grande, certo? Então, ela é de grande importância. Então, vamos lá, dar prosseguimento. Como o espaço geográfico apresenta características complexas, olha o que eu falei para vocês, a complexidade do espaço geográfico, certo? É preciso definir qual enfoque será dado à região delimitada, certo? Será que eu vou estudar aquela região que eu delimitei como cidade, como região turística,
como região de polo econômico, né? Como uma região voltada ao turismo rural, certo? Então, ela precisa ser delimitada para a gente entender essa complexidade, certo? Desse espaço geográfico, certo? E por esse motivo que se estabelecem critérios para serem delimitadas, certo? E que podem ser econômicas, né? Sociais, podem ser naturais, históricas, né? E assim sucessivamente. Então, isso vai variar de região para região, certo? A gente, dentro do Brasil, no nosso território brasileiro, a gente tem uma complexidade muito grande, né? Se a gente for fazer um estudo geográfico, se a gente for fazer uma análise, a gente vai encontrar a dimensão, né, a pluriculturalidade que é esse território, ok? E daí, delimitar um território, certo? Qual a importância que se tem de delimitar um território, né? É preciso entender como que se desenvolve, certo? Travou aí? Deixa eu ver aqui. Aqui travou, aí travou também. Deu certo já, Deu certo? professora. Deu? Vão me dando esse Deu. feedback. Eu não sei se acontece com vocês, mas aqui choveu, a internet parece que é de açúcar. Eu tive muita dificuldade de dar aula no primeiro ano, a internet caindo toda hora, toda hora. Então, vocês vão me dando esse feedbackzinho, tá certo? Estão entendendo o processo de regionalização, estão entendendo como é importante a gente entender uma região, como a gente ter a propriedade de compreender aquele lugar. A partir do momento que a gente entende essa região com seus aspectos sociais, culturais, econômicos e naturais, a gente compreende como é a sua dinâmica, tá certo? Então, estudar região, estudar regionalização, ela não tem mistério, certo? Ela é um assunto de fácil compreensão justamente porque ela tem as suas delimitações, certo? Tem as suas complexidades, as suas delimitações políticas e administrativas, tá bom? Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade e podem me mandar um feedback aqui, tá certo, Lívia? Tá bom? Ana Messi, Arthur e os demais, tá bom? Então, delimitar um território em regiões tem como objetivos. Então, quais esses objetivos, certo? Quais esses objetivos de delimitar esse território? Entender, em primeiro lugar, como eles se desenvolvem, certo? Precisa-se também de políticas públicas, de direcionar, né, investimentos, de direcionar, né, esses recursos públicos de acordo com a necessidade de cada região, né? Como a gente viu, o processo de regionalização ele vai ser diferente de uma área para outra, né, de um espaço geográfico para outro. Então, saber fazer um relatório, né, fazer um estudo detalhado antes de vários profissionais de várias áreas de como é aquela região, isso é de fundamental importância, porque vai se entender como se desenvolve, certo? A partir desse momento que como direcionar esses recursos através, né, da necessidade de cada região, nenhuma região não tem a necessidade que a outra tem, né? Às vezes uma vai ser mais desenvolvida que a outra. Um exemplo foi quando se criou, pessoal, para que a gente puxe um pouquinho aqui para a industrialização, né? Um assunto que a gente já viu e vem debatendo, que a gente não deixa de estudar nunca, né? A criação da SUDENE, né? Aqui no Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela foi criada justamente nessa perspectiva de desenvolver a região Nordeste, né? Então, se fez uma análise, viu que o Nordeste era carente em determinados assuntos, em determinadas particularidades, e vamos desenvolver o Nordeste através de quê? Da industrialização, né? Então, isenção de alguns impostos, investimentos em alguns setores, né? Principalmente no setor secundário, que é o setor da industrialização, né? E desenvolveu-se, então, aí uma região que era tão fragilizada, uma região que era tão preconceituosa, uma região que era tão vista, né? Com relação
aos maus olhos com relação a outras regiões geográficas, e isso é o que vem desenvolver uma região, né? Ter esse olhar clínico para aquela necessidade daquele lugar, né? Então, isso é de fundamental importância. Promover programas de desenvolvimento, né? Quantos programas de desenvolvimento não se trouxe, né, através de governos populistas aqui para a região Nordeste e para o Brasil inteiro, né? O Bolsa Família é um exemplo de programa de desenvolvimento, na educação, né? Aquele programa da educação. Tinha-se um programa muito, o Pronaf, o Pronatec, né? Isso são programas de desenvolvimento dentro da educação que faz gerar o desenvolvimento de uma região. Então, isso é de fundamental importância. Outra questão importante, descentralizar a administração de serviços prestados à população.